Eu gosto muito dessa coisa do pitch, Fábio, porque é sobre ouvir sonhos e o empreendedor ele é fissurado pelo que ele faz, assim, é muita paixão, né? Ele quer mudar alguma coisa, ele quer resolver um problema. E eu gosto de gente que quer resolver problema. Eu me considero um problem solver, né? Então eu gosto de ir lá de resolver. Então, para mim é o maior prazer. Eu converso com 1.000, com 2.000, com 3.000. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia, Jimmy. Já Startup Summit 2023. Cansado não? Cara, eu acho que eu passei do cansado. É? Sabe quanto passa do cansado? Não sei, mas eu poderia fazer mais uns 3 dias de Summit, eu acho. É? Então tá pronto pra fazer? Quase 30 episódios, né, produzidos Amanhã aqui. sábado a gente pode chamar uns pessoal que tá ainda da Floripa. Já estamos com a estrutura montada, né? Agradecer aqui aos nossos parceiros, a Invisto, a Economia SC, por nos ajudarem a viabilizar aqui essa experiência. A gente tá aqui com a Ana, do Economia SC, né, na nossa co-host. Bora pra mais um. Bora pra mais um. E todos nós recebendo aqui Diogo Garcia, que é sócio da KPMG, líder de startups lá, e também fundador da Confraria do Empreendedor, que é uma comunidade de empreendedores que, inclusive, está presente com stand aqui no Summit. Diogo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jimmy, Fábio, Ana, é um prazer estar aqui. E, nossa, Startup Summit para mim é um dos eventos mais importantes do ecossistema. E estar aqui representa muita coisa, não só como você falou, né? Os programas da KPMG, que tem uma sinergia total com o ecossistema de Santa Catarina, como também a Confraria do Empreendedor, que está super presente aqui. A gente tem muitos confrades, que a gente costuma dizer aqui na região. Então, muito obrigado pelo convite e tô aqui, vamos nessa. Bater KPMG papo. E a Confraria do Empreendedor. Vamos começar por qual? Vamos começar pela Vocês KPMG. Sabem. KPMG, o que é o KPMG? O pessoal não sabe. A KPMG é uma firma global, né, de consultoria e auditoria, está presente em mais de 150 países. No Brasil a gente tem mais de 5.000 profissionais e é uma empresa de consultoria e auditoria em diversas áreas. E eu sou um bichinho um pouco diferente lá dentro, né? Não sou nem consultor nem auditor, né? Eu sou da área que a gente chama de mercados e lidero os programas de startups na KPMG. Então a gente tem programas de relacionamento e premiações. A gente tem o Emerging Giants Startups, que é um programa voltado para startups a partir do Série A de investimento. E temos o Technovator Startup, que é uma premiação que reconhece as startups mais inovadoras do Brasil e do mundo. Essa é uma iniciativa recente ou já tem uma história já? Tem uma história recente. A gente começou em 2020 com esse programa no Brasil, o programa Emerging Giants, e dado o sucesso, né, do programa no Brasil, agora a gente quer escalar para outros países da América Latina. Então, começou em 2020, né, o programa Emerging Giants, e a premiação Technovator começou em 2021, e a gente começou já com o pé direito, que o Brasil foi vencedor global, né? A gente tem uma edição nacional que acontece no Brasil, obviamente, e a edição global acontece no Web Summit Lisboa. Então, todo ano a gente leva o vencedor brasileiro, e o vencedor brasileiro 2021 ganhou o global. Tem uma pegada de tipo mais inovação aberta, de ajudar as empresas a crescer? Como é que... O programa Emerging Giants Technovator é para ajudar startups que estão ou no momento de early stage, que a gente costuma dizer, ou no growth stage, para que elas possam crescer, captar mais investimento e darem movimentos estratégicos da melhor forma possível, né? Perfeito. Já a gente tem uma frente de inovação aberta também na KPMG, né? Que aí é uma outra frente, são outros sócios que lideram, mas que tem sim uma conexão com o que a gente faz, uma vez que a gente lida com startups o tempo inteiro. Então, pode ser que tenha uma startup que venha a entrar na trilha de Open Innovation na KPMG. Legal. E, enfim, dentro dessa perspectiva, assim, o ecossistema está sempre muito efervescente, com um monte de coisas novas acontecendo. Como é dentro de uma consultoria, de uma empresa global, liderar essa área, né? Conseguir conectar isso com o que a empresa já faz, trazer essa inovação para dentro de casa? Jimmy, eu sempre fui movido a desafio, eu sempre fui movido a questionar o status quo, né? Desde a época da faculdade, assim, a minha história de vida sempre foi assim. O empreendedorismo, ele é assim, né? O mundo startupeiro, ele é assim. Ele é olhar para o que existe e falar, peraí, a gente pode fazer diferente, a gente tem um problema para resolver. E tão difícil quanto empreender, pode ser intraempreender também, né? Então a KPMG é uma empresa tradicional com modelo de negócio provado, centenário, e eu não vou vir agora e mudar todo o status quo e dizer, olha, a gente vai
trabalhar com startups e esse novo mundo, nessa nova economia. Mas eu trouxe minhas provocações, né? Quando você vê uma Nubank, uma das empresas mais valiosas do Brasil, quando você vê as Big Techs, né, mundo afora, isso é um sinal concreto de que as empresas com base tecnológica elas estão vindo com tudo. E nós, como consultores, advisors, auditores, a gente tem que estar atento porque esse é o movimento do mercado. Então, essa é uma questão de sobrevivência, mas, obviamente, é um desafio, né, porque a gente tem toda uma questão de compliance, de riscos, né? Nós somos uma empresa que vendemos confiança, né, ao mercado, e trabalhar com startups é um negócio completamente diferente, né? Claro. A maioria das startups quebra, como vocês sabem, mas é um desafio bom, né? Foi 1 ano e meio para aprovar o programa, mas a KPMG me acolheu muito bem. E eu também soube ali, eu acho que é muito sobre conectologia e também muito sobre como você gera valor, né, principalmente quando a gente está trabalhando com inovação, né, porque você não vai revolucionar, você não vai mudar aquilo que já existe, né, você vai trazer valor para o que já existe, né, e no meu caso foi com esse mundo de startups, de inovação, de emerging giants, enfim. E como é que é a participação de Santa Catarina no Emerging Giants? Nossa, a razão de eu estar aqui, né, é justamente essa. A gente fez um levantamento, né, das Emerging Giants, contratamos o distrito para levantar quais eram as Emerging Giants brasileiras, né, e essas Emerging Giants, só fazendo para a audiência que está ouvindo, uma breve descrição, são startups que já passaram do Vale da Morte, já receberam investimentos relevantes, principalmente do Série A, né, do Venture Capital, e já tem um modelo de negócio bem definido, price bem definido, e o próximo passo é algo muito estratégico, um M&A, uma abertura de capital, uma incorporação, enfim. E quando a gente fez o levantamento, Ana, no primeiro relatório, das 14 mil startups existentes no Brasil, a gente encontrou 105 e, obviamente, por uma questão até de concentração de PIB, de investimento, São Paulo configurou ali no primeiro lugar e Santa Catarina em segundo. Então eu estou sempre aqui, tem muita startup boa e como eu me considero um startup hunting, né? Então eu fico de olho aqui. Olheiro de startups. O olheiro de startups, que pode ser que a gente não tenha capturado algumas startups, alguns founders. Então meu papel também é estar aqui para identificar quais são essas potenciais gigantes. Eu vi uns pessoal aqui que diz assim, eu tenho que passar em todas as startups que estão aqui dentro da empresa, visitar cada um. Aí tem 1000 agora pra gente visitar. Nossa, como é que foi isso aqui? Cara, é muito louco, porque o dia inteiro ouvindo pitch. Mas assim, eu gosto muito dessa coisa do pitch, Fábio, porque é sobre ouvir sonhos e o empreendedor, ele é fissurado pelo que ele faz, assim, é muita paixão, né? Ele quer mudar alguma coisa, ele quer resolver um problema, e eu gosto de gente que quer resolver problema, eu me considero um problem solver, né? Então eu gosto de ir lá de resolver. Então, para mim é o maior prazer. Eu converso com 1000, com 2000, com 3000. Então aqui tá recheado de startups. Eu nunca vi tanta startup, né? No mesmo lugar, né? Exato. A gente anda e bate com o founder, né? Então, para mim, esse movimento. Chuva de pitch. Chuva de pitch. Esse movimento é muito importante porque eu acredito no Brasil, acredito na inovação do Brasil e eu tô levando muito isso para fora. Qualquer oportunidade que eu tenho, a gente ganhou o prêmio global da KPMG, o Technovator, e a gente tem que parar um pouco de se achar um pouco menor e achar que vai ter alguém de algum país que teve acesso a uma universidade melhor e que essa pessoa vai revolucionar o mundo. Não, a inovação pode vir do Brasil, sim, a gente tem casos de empresas que estão expandindo para a América Latina e a gente pode dominar o mundo, cara. A gente tem o agro aqui, a gente tem muita gente boa desse setor. Fintech, você vê como o nosso setor financeiro evoluiu, né? E as fintechs aí, eu tenho um ecossistema de fintech super maduro. Então eu sou um grande defensor do Brasil. Então a gente tem muita oportunidade e não é só sobre Santa Catarina. A gente está desde o Rio Grande do Sul até o Pará, Nordeste, enfim. Eu acho que o Brasil é muito rico. O Brasil ele é muito diverso e essa diversidade é que realmente é elemento para a inovação. Como é que você construiu uma comunidade de empreendedores? Assim? Mas o nome é Confraria do Empreendedor. Como é que você fez isso? Como é que você decidiu ir para esse caminho? Cara, é muito louco porque não foi decisão. Porque é um projeto teu esse, não tem a ver necessariamente com a KPMG. Não tem a ver com a KPMG.
se complementam, Claro. né? Porque a gente está dentro do ecossistema. Não é só de minha autoria, né? Eu divido isso com a Natália Lazzarini e o André Mainar, que são meus co-founders, né? Então são mineiros, foi um bom mix de Minas com Bahia, em São Paulo. Sim. E ela não teve, é engraçado, né? Não foi pretencioso, ela não foi pensado, não foi nada estruturado. Não, a gente criou um grupo, literalmente, de pessoas como um grupo de família, de amigos, colegas da quinta série, amigos jornalistas, amigos locutores de podcast, para trocar melhores práticas, acertos e erros da jornada. Como eu tinha muito acesso a conteúdo por trabalhar em Big Four e também, né, eu sempre fui muito curioso e tal, eu falei, poxa, eu posso ajudar, né, outras pessoas. E aí tem um lance que é importante, é esse espírito de colaborativo. Acho que isso é importante em qualquer ecossistema do mundo. E aí eu criei um grupo junto com o André e a Natália para trocar, para ajudar outros empreendedores e você sabe, aí vem mais 20, 30, hoje é um monstro, né, uma comunidade que tem mais de 2.000 pessoas, a gente está presente no Brasil e Portugal e tem gente já querendo levar para América Latina, eu falei, calma, sim, né, 10 coisas por vez. Mas foi um movimento acertado e eu te digo o seguinte, não pelo fato de ser uma comunidade, mas por ser genuíno. As pessoas que ali elas entraram para ajudar outros empreendedores. E se tem uma coisa que é super importante em qualquer ecossistema, é a cultura de give back. E o give back, Jimmy, não é só quando você chega lá. O give back é quando você pula um degrau e você olha para alguém que ainda não subiu e você fala, puxa, eu vou te puxar, eu vou te ensinar como é que eu subi esse degrau e vou compartilhar contigo todos os erros, quando eu caí, quando eu me levantei. E isso é fantástico na Confra, porque são pessoas que capturaram esse espírito mesmo, né, genuíno de colaborar, de ajudar, de ver pessoas que querem criar negócio para resolver problemas, gerar renda, trazer emprego, né, porque as startups também fazem isso, e se ajudarem. Então, acho que se na economia real, né, existiam as associações, né, e todas as entidades, e na nova economia, por que não a gente tem as comunidades, e aí que tem toda uma pegada mais digital, né, mais virtual e que se ajuda. Você falou grupo do WhatsApp mesmo. WhatsApp mesmo. A gente fez um grupo do WhatsApp, Fábio, e é muito louco isso, né? Que no início surgem mil ideias. Empreendedor, imagina, um grupo de empreendedor, sim, né? Toda hora vem ideia. Slack e tudo mais, todas as ferramentas, o app de mensageria. Mas o brasileiro adora o WhatsApp, né? A gente segue lá, mas a boa notícia é que a gente tem uma frente de negócio liderado por minha sócia, Natália Lazzarini, que é justamente a plataforma para colocar essas pessoas lá, porque né, ali você consegue fazer mais coisas, mentorias, conexões, enfim. Então a gente está com uma plataforma em desenvolvimento para justamente plataforma própria, até para poder ter mais confrades, mais membros na comunidade. Hoje as interações são todas pelo WhatsApp ou já tem tipo interface? A gente faz muita interação no presencial também. A gente tem eventos, né, meus meetups, a gente, por exemplo, aqui no Startup Summit, a gente, né, faz as missões, né, a gente vê da missão da Confra aqui, a gente realiza eventos, a gente fez a curadoria de um dos palcos aqui do Startup Summit, então, além das interações, obviamente, que essa galera toda, ela é digital, né, claro, tem as interações pessoais que eu não, assim, sempre reforço. Nada vai substituir o pessoal, então assim, tá legal lá no WhatsApp, vocês marcam reuniões, vocês se encontram, vocês marcam uma série de videoconferências, mas vamos fazer o evento presencial e a gente realiza isso com conteúdo, não apenas sob a perspectiva de inspiração, mas sobretudo transpiração, porque de inspiração a gente já tá cheio, né? E você faz a ponte São Paulo-Santa Catarina, né? Como tu comentou, por conta da tua noiva. Já pegou aí as informações. Jornalista é bom, rapidinho. E aí tu ajudou também tu participou, né, do livro Ponte para o Mundo, que vai ser lançado agora dia 30. E aí conta um pouquinho do que tu escreveu lá, como é que foi. Ana, é engraçado porque eu assim, não acredito tanto em acaso, né? Mas tem umas coisas que acontecem que são muito interessantes, né? Nesse meu momento, né? Vou casar com uma ela é Catiuxa. Manezinha da ilha? Ela não é manezinha, ela é gaúcha, mas mora aqui. E nessa, eu fui conhecendo mais Florianópolis, não só por causa do ecossistema e de tudo que já falamos aqui, mas o Daniel, que é o presidente do Conselho da CAT,
cujo sobrenome eu nunca sei pronunciar. Leibniz, né? A gente aprendeu Chique. ontem. Exato. Super chique, Leibniz. Ele me convidou para escrever o livro e eu falei assim, cara, eu já faço 20 coisas, você quer que eu faça mais 30, eu não vou conseguir. Só que o desafio foi interessante, porque era o momento que eu estava atravessando uma ponte, vindo para Santa Catarina, então teve uma simbologia na minha vida. E minha noiva falou assim, vai lá, vai, escreve sim. E eu falei, vou. E aí fui, e todo esse processo de atravessar essa ponte, né, que é um dos tópicos do livro, e eu escrevi um capítulo sobre ecossistemas de inovação, que é um tema que eu tenho estudado muito, que eu adoro estudar a interação entre esses players, né, como é que todo mundo se ajuda, né, como é que investidor, políticas públicas, startups, empreendedores, corporações. Então foi um prazer escrever, e eu trouxe cases, né, e isso foi uma reconexão muito boa da minha Bahia, né, do Vale do Dendê, né, de como essa turma conseguiu construir ecossistemas bacanas. Trouxe um case super legal que eu conheci na pandemia, que é o ecossistema das favelas, né, de Paraisópolis, que são cases que podem ser compartilhados com o mundo. As pessoas... Paraisópolis ele tem uma economia própria. Paraisópolis tem startup ali dentro, né? Então foi muito bacana ter essa experiência, porque eu também... foi um desafio, né, no momento que eu estava me preparando também para um TED, né? E foi um prazer escrever esse livro, porque marca também uma página, né, uma história da minha vida. Então esse livro ele tem uma simbologia muito interessante. Posso fazer uma pergunta a respeito da visão de ecossistema? A gente está falando de ecossistema, mas que às vezes é territorial, eu imagino, às vezes é porque tem de repente algum tipo de presença online, viabiliza esse processo. Eu fico pensando sobre a questão de ecossistemas, assim, tipo, um ecossistema ele pode ter um ecossistema em cima dele que vai viabilizar o negócio. A gente consegue transformar o Brasil inteiro num ecossistema? Perfeito. A gente tem uns ecossistemas por região, por setor, né? Ecossistemas que representam países. O que normalmente no mundo do empreendedorismo é levado em consideração são cidades, né? Então, por exemplo, tem um estudo chamado GSER, que eu até escrevi um artigo recentemente sobre esse report, que ele é anual, feito pelo Startup Genoma, que ele mapeia os ecossistemas do mundo, mas por cidades. Porque é mais fácil para você mapear, sobretudo, Fábio, os mapas de calor de interações. Porque o que é mais importante do ecossistema não é o ecossistema, é como esses agentes interagem. Então, normalmente, você pega retratos de cidades. Então, por exemplo, São Paulo é o 30º ecossistema mais maduro do mundo. São Paulo. Eu não estou falando de Brasil, né? E aí você tem ecossistemas que estão emergentes, como, né, considerados como emergentes, como o de Curitiba, o de Florianópolis e tantos outros, e na América Latina também. E o que se olha sobre esse ecossistema é justamente o índice de conexão, de capital humano, né, de investimento, enfim. Então, normalmente, para efeito didático, até para a gente poder entender um pouco melhor os ecossistemas, a gente considera cidades. Mas, obviamente, quando você vai fazer negócios, e esse livro Ponte para a Inovação, a gente está falando de negócios internacionais. Então, a gente olha o ecossistema como um todo. Então, ecossistema do Brasil, como é que funciona? E aí, obviamente, você vai ter ali, olha... O Rio de Janeiro tem uma vocação maior para tal setor. São Paulo, Santa Catarina, você tem uma característica mais assim, assado, enfim. Então, ao analisar um ecossistema maior, você entra em muitos detalhes. Pode falar. Eu ia fazer um comentário, porque a gente teve uma conversa com o CEO da Cubo, né? Como é que é o nome dele? O Paulo. O Paulo. Paulo. Ele agora. Pois é. E aí achou engraçado como ele está tentando fazer um processo de aproximação, como se a gente fosse a mesma coisa. Assim, se a gente, São Paulo e Florianópolis, fosse a mesma coisa, pelo menos dentro da linguagem que a Cubo está construindo, né? Isso. E a gente, sobre a perspectiva de comunidade, né, que eu trago, o que eu sempre penso em fazer o que é que tem de bom em São Paulo que a gente pode fazer em Santa Catarina e vice-versa. Então, assim como o que é que o ecossistema de fintechs do Brasil, ele é evoluído a ponto da gente também trazer aprendizados para o ecossistema de health tech, né? A gente não tem unicórnio de health tech ainda, né? A gente tem de fintechs. Então, eu acho que obviamente, você tem o conceito de ecossistema que foi emprestado da biologia por Schumpeter, né, economista, que é um conjunto de atores que
atuam de forma interdependente, mas obviamente você tem os recortes. E colocar esses ecossistemas em conexão, isso é muito bacana, né? Então você pode ter microecossistemas, macroecossistemas que se conectam, né, e que geram mais inovação, mais negócios. Já que você falou de conexão, o que é conectologia? Boa pergunta. Conectologia, cara, assim, eu comecei a me ver, né, dentro do que eu sempre fiz, assim, né, que é comunidade, né, sempre aquela coisa de colégio, faculdade, organizar líder, grêmio, sabe? Sim. Aquelas coisas. E eu sempre gostei de tribos. Eu sempre andei de tribos, assim. Eu sempre gostei de me conectar, né? Eu sou aquela pessoa que viaja e faz amigos na viagem e volta, né? Com os melhores amigos, assim, né? Enfim. E sempre sou um curioso sobre as pessoas, né? Poxa, o que é que Invisto faz, o que é que a Ana faz, o que é que o Jimmy faz. E essa curiosidade, né, sobre pessoas me fez, obviamente, me conectar. E eu me vi como essa pessoa, como um conectólogo, né? E essa arte da conectologia, né, que você fala, é muito sobre ouvir e saber quem que é o outro, o que é que o outro tem de diferente, o que é que o outro tem a agregar, e o que você também tem a agregar para aquela pessoa. Então as pessoas começaram a me chamar, você é o cara das conexões, o mestre das conexões. Eu falei, não, cara, é conectologia. E eu uso a conectologia como uma forma de, no mundo que a gente está hoje, né, que você tem tanta informação, tanta coisa, é tudo sobre pessoas. A gente tem tecnologia, mas é nessa conversa aqui que eu me conecto, conheço vocês e daqui a pouco a gente pode abrir uma empresa. Claro. Né? E muitas coisas que aconteceram na minha vida foram dessa forma. Então, eu encontrei o André no corredor de uma empresa, batemos um papo, criamos a comunidade, né? Por meio de contatos, cheguei até a KPMG que falou, olha, tem um programa chamado Emerging Giants. Agora eu já estou conectado com esses Emerging Giants que está gerando novos negócios e assim vai. Então eu acredito muito na força das conexões e eu tenho 1000 cases, né, de pessoas que saíram da periferia de Salvador e se conectaram com o Barack Obama, por exemplo, né? Tem uma pessoa que tem uma história muito legal, que tem até um podcast chamado Conectólogos, de uma pessoa apátrida no Brasil, que ela veio da Síria, que por meio das conexões e por meio dessa tentativa de se conectar, ela conseguiu ter a cidadania brasileira. Ela mandou carta para não sei quantos mil países, né, embaixadas, né, e não foi aceita, só no Brasil. E ela conta a história dela. E tudo por causa dessas conexões. Então, eu nunca subestime ou superestime ninguém, porque daquele contato, daquele café, cara, você pode abrir a tua empresa, você pode conhecer a tua esposa, ou, sei lá, você pode fazer o negócio do ano. Então, posso fazer uma pergunta sobre o ponto aqui? Você é um cara extrovertido ou introvertido? Dizem que o introvertido tem dificuldade de fazer conexão. Eu acho que essa coisa do introvertido e extrovertido é interessante, porque as pessoas falam assim, eu sou introvertido, então não vou me conectar. Lê do engano, porque existem pessoas que são diferentes de mim. Eu sou mais extrovertido, expressivo, né? Então eu consigo me conectar com pessoas que têm um estilo mais próximo do meu, né? Às vezes a gente fica até competindo, falando. Mas existem pessoas que são mais analíticas, pessoas mais objetivas, pessoas que são menos expressivas, e elas se conectam com pessoas muito parecidas. Então, aí é que entra a versatilidade, né? Se a Ana é uma pessoa mais analítica, que está só me observando, e eu não sei o que é que ela está pensando sobre mim, eu tenho que entender também como é que ela opera, porque eu sou vendedor também, eu sou de vendas. Porque se eu for com o meu jeito... E aí, Ana, tudo bem, posso afastá-la. Então, essa coisa de apenas o extrovertido, o expressivo, se conecta errado, né? Porque, às vezes, a pessoa que está do outro lado, ela tem um repertório, uma forma de comportamento diferente. Então, cabe aos extrovertidos entenderem que existem introvertidos e cabe aos introvertidos entenderem que tem os extrovertidos. Como é que você faz para gerenciar essas conexões? Tem um hack? E para não deixar oportunidades na mesa? Eu te pergunto isso porque, assim, a conectologia é muito próxima do networking, mas ela é muito mais forte porque é realmente uma conexão efetiva, não é só conhecer a pessoa, né? Mas como é que você faz para manter todas as pessoas no radar e se lembrar delas quando uma conexão possível é viável? Olha, que é os segredos, ó. É o hack, eu quero o hack. Vários segredos. Bem, a tecnologia ajuda,
Só que tem um princípio que é o seguinte, eu acho que existem momentos, né? Tem uma teoria da Dan Grant dos givers, takers e matters que eu repito em todo podcast, mas eu tenho que falar que são os doadores, os tomadores e os matters, que é o tomar lá da cá. E as pessoas que são doadoras, elas tendem a ter mais sucesso na sua jornada, ou seja, aquelas pessoas que doam o seu tempo, que querem ouvir. Só que também você tem que entender o que é que você quer da sua vida, em que área que você atua, o que é que você faz, que tipo de conhecimento você precisa, enfim. Então, definir primeiro também, né, onde você está e onde você quer chegar, eu acho que é um passo importante, porque não adianta eu falar sobre comunidades e querer estar conectado com pessoas que estão falando sobre outros temas que não tem nada a ver com esse assunto. Então, assim, eu sempre procuro me conectar, sobretudo com pessoas que têm um repertório diferente do meu, sobre temas que eu dialogo, temas que eu estou inserido. Por exemplo, comunidades. Existem várias percepções sobre comunidades. Existem comunidades diferentes da minha. Eu tenho uma comunidade de empreendedores, ontem eu estava falando com a comunidade de pais. Então, assim... que também podem ser empreendedores em algum momento. Podem ser empreendedores em algum momento. Então, eu acho que você também saber se conhecer, saber qual é o teu papel, o que é que você está fazendo ali, e promover essas conexões e nutrir essas conexões. Então, por exemplo, essa comunidade de pais que eu conversei ontem, hoje eu já vi um negócio bacana. Já compartilhei com eles e tal. Mas isso é um processo genuíno. Claro. Tá? Se isso vai virar um negócio para mim, eu não estou muito preocupado. Mas quando eu faço de forma estratégica, que eu acho que é o que você está mais interessado, eu gerencio isso. Então, para poder gerar valor, né? Efetivo. Para poder gerar valor. Então, por exemplo, o meu portfólio das Emerging Giants, todos estão tagueados no meu WhatsApp. Todos estão tagados no meu CRM, porque eu preciso de tecnologia para gerenciar isso, porque não dá para guardar. Eu tenho uma memória muito boa, tá? Eu gravo o nome e sobrenome da pessoa, assim, uma facilidade muito, muito grande. Mas eu uso a tecnologia para me ajudar. Então, tem coisas muito engraçadas, por exemplo. Você me falar, Diogo, me liga daqui a 6 meses. Tá? Pra gente falar. Eu coloco na minha agenda, daqui a 6 meses você vai receber minha ligação. Aí você fala, meu Deus, como é que você fez isso? Cara, eu me programo. Eu me coloco Você usa uma ferramenta de CRM pessoal, por exemplo? Eu uso as ferramentas disponíveis das empresas, né, na KPMG, mas eu tenho a minha também pessoal. Sim. O WhatsApp me ajuda muito. Os calendários também. Mas a recorrência e a consistência desses contatos são bons. Você faz na mesma hora? Ou você deixa pra de noite, assim? Não, se eu te falar agora, me liga daqui a 6 meses. Tu vai registrar isso agora? Agora. Pegar o celular e botar ali. O meu WhatsApp, se vocês virem, é todo etiquetado. Responder depois, importante, urgente, podcast que vai ser gravado, ele é todo etiquetado. Então, a tecnologia me ajuda, os apps. E tem uma coisa que eu acho que é legal, tá? As pessoas acham, às vezes, que essa coisa da comunicação, de você ficar ali e tal, pode parecer um pouco chato. E às vezes é chato. Né? Então aquela coisa, quem não comunica se trumbica. Né? Eu discordo um pouco, né? Porque depende da qualidade do que você comunica. Porque de verdade, se a Ana me coloca lá na lista de transmissão dela, toda vez que ela vir alguma coisa sobre tecnologia, ela enviar pra mim, falar, peraí. Isso é terrível, né? É terrível. Toda hora a gente entra em lista de transmissão. Ela tá se comunicando, sim, mas eu vou excluí-la. Tá? Tanto que quando eu compartilho qualquer coisa, newsletter e tal, eu pergunto pra pessoa, você quer receber esse tipo de conteúdo? Né? Acho que é respeitar a atenção da tua conexão. Exatamente. Então a gente tem que saber, hoje no mundo que as pessoas são bombardeadas, e quando eu tô falando mensagem, eu tô falando tudo, é um evento que você chama, é um almoço que você quer marcar, porque às vezes a pessoa é insistente, vamos marcar o almoço, vamos marcar o café, e você fala, mas pra quê? E aí você tem que ser relevante. Então, você tem que se mostrar relevante. Então, Jimmy, poxa, cara, eu vi um negócio de podcast que é sensacional, que você consegue gravar podcast, sei lá, voando, não sei. Cara, isso tem valor pra você, isso é interessante pra você. Então, vamos trocar essa ideia. Então, mas eu enviar qualquer coisa, te chamar pra qualquer coisa, apenas pra manter contato, cara, não funciona. Eu sempre digo, né? As pessoas falam assim, vamos tomar um café? Eu falo, qual a pauta do café? Porque ninguém tem tempo. O tempo é muito limitado. Não, ninguém tem tempo mais.
Então, você não tem tempo, eu não tenho tempo, não tenho tempo, você tem sua vida pessoal que tem que ser Vamos tomar um respeitada. café, choveu hoje ainda. Pois é, então assim, vamos tomar um café, vamos almoçar e tal. Eu falei assim, mas pra quê, né? Então a gente também tem que aprender, e o tempo vai ensinando, né? Que às vezes o brasileiro tem muita dificuldade em dizer não, né? Então a gente tem que aprender um pouco eu não tenho problema com quem chega pra mim e fala, mas eu não tenho tempo, que é o driving. Eu não tenho tempo, você pode falar o que você quer em 15 minutos e eu faço meu pitch tranquilamente. Mas eu vou te fazer uma provocação que eu concordo com a tua visão totalmente, mas eu também faço esse contraponto. A gente não tá muito maluco por ter performance, assim? Tudo tem que ter uma finalidade, um objetivo e a gente tá meio escravo desses processos. Sim, concordo com você também. A gente tá... Não tem mais acaso, parece. Tem uma coisa da performance, da competição. E, cara, eu vou te falar. Existe, obviamente, quando você trabalha com vendas, você tem que trabalhar com performance. Claro. Não existe você trabalhar ao acaso. Então, assim, a venda é aquela regra. Vamos vender para quem já para quem já compra, vamos partir dos tickets maiores e não tem outra receita. É isso, é performance. Então você não bate sua meta e aí você não vai vender. Fora né? do jogo, fora do jogo. Então, performance sim. Agora, você seu tempo inteiro e aí eu vou fazer uma vou comparar com outras coisas do mundo das startups. Você tem um portfólio que você sabe que vai performar, né? Porque é uma tese já comprovada. Fintech funciona, tem público e tal. Mas se você não olhar para outros pontos negligenciados que podem estar por acaso, ao acaso, talvez você não encontre a disrupção. Talvez você não encontre a inovação. Então, o acaso que você diz não é o acaso pelo acaso. É um acaso que você se permite para dizer o seguinte: agora eu vou ficar de bobeira e vou ver o que acontece. Ver o que acontece. Vou ouvir um podcast diferente. Sim. Vou ver um repertório diferente. Ao invés de falar de comunidade, eu vou ler um livro sobre não construa comunidades. Sim. E aí, sem compromisso ali, eu posso ter um insight e tudo mais. Tem um troço engraçado que eu até vou contar sobre o nosso podcast, né? Muitas vezes a gente recebe várias pessoas para fazer conversa que a gente fala assim, pô, não tem como dar certo, esse cara parece chato, parece que não tem uma história legal e não sei o quê. E assim, a maior parte das pessoas, assim, é raro encontrar alguém que simplesmente não vale a pena conversar. Cada história é uma história heróica, é uma história de desafio, é uma história de coisa. E eu acho legal desse lado, né? Porque parece a sensação que a gente consegue entregar valor em todo momento, em qualquer situação. Isso. A gente quando vocês me convidaram, eu não fazia ideia do que era o podcast. A Ana falou, eu falei, eu vou. A Ana falou, eu vou. Mas eu não sabia o que era. Vim e falei, poxa, eu vou lá, vou conhecer. E tô me surpreendendo aqui, né? Conhecendo pessoas muito bacanas, trocando um papo super legal. A gente tem que se permitir também. A gente tem que se permitir ter o ócio criativo e tem que se permitir ter o ócio não criativo. O zero ócio. O prazer de você não fazer nada. E outra coisa, não existe conversa aleatória. Né? Cara, quantas vezes você tava num momento nada a ver, numa consulta médica, num lugar, e você se conectou com alguém e ali... Eu não tô falando só de negócio, tô falando de mil coisas. De vida, né? De vida, né? Então, essas situações ao acaso, essas pessoas que vocês vão encontrar no caminho, eu acho que é natural também de uma pessoa que quer viver, porque viver não é só performar. Claro. Né? Você vai ter os seus momentos que você vai precisar se desligar, você vai olhar uma outra coisa, você tem o teu momento circunstancial, né? Que é até um momento que você vai se distrair com a rede social e tá tudo bem, nós somos seres humanos. Sim, a gente vê um TikTokzinho. Exato, vê um TikTokzinho ali, opa, vi um negócio. Então, nós somos seres humanos, a gente não tá... concordo que a gente não precisa estar sob vigilância o tempo inteiro, porque não faz bem. Sim. A gente vai ter burnout por causa disso, não só na vida pessoal, como na vida profissional. Então a gente tem que se permitir ter esses momentos mesmo, mas não de forma, é porque eu vou conseguir, mas é porque ali é o momento de descanso e que de repente você pode ter uma grande ideia. Quantas vezes eu tava de madrugada em casa, do nada, acordei, tive insônia, tava lá quieto, cara, tive um insight, ou eu construí a melhor conversa que eu já pude ter com o meu sócio, um chefe, uma pessoa que trabalha comigo. Então, respeite também os seus diferentes tempos, sabe? Sim. Eu acho que
a gente tem que performar, né? Quem é de vendas, quem tem as suas entregas, mas não dá para operar nesse modo o tempo inteiro, porque, enfim, né? O nosso cérebro não suporta, o nosso corpo não suporta. O corpo, ele sinaliza, e a gente tem tido um grande índice de pessoas com problema de saúde mental em função disso. Então, não é nenhuma questão apenas de performance, eu acho que é uma questão de saúde mesmo. Claro. Show de bola, Diogo. Acho que é isso, né? Fizemos uma baita troca aqui, um baita papo, né? Acho que a oportunidade, né, da gente trazer essa visão tua também, a partir de um universo mais tradicional, né, que tem uma história como a KPMG, mas para um mundo onde tudo está disruptando o tempo todo. É um conflito interessante para a gente trazer, e também essas lições de vida aí a galera vai aproveitar bastante. Obrigado. Em que redes sociais você está presente? O pessoal quiser se conectar contigo? Primeiro eu quero agradecer o convite. O papo foi excelente, né? E eu gosto disso. Acho que o que me alimenta, né, dentro do que a gente chama de conectologia, é estar com pessoas, ouvir, trocar. Então isso me faz bem. Então obrigado a vocês pelo convite. E para me encontrar nas redes sociais é simples. Diogo Garcia Correia, no LinkedIn. No Instagram, Diogo Garcia B de bola, C de casa. Eu tenho um canal de transmissão lá também para compartilhar conteúdo, no LinkedIn também. Então, fique à vontade. E tem meu website também, que tem tudo, que é o diogogarciacorreia.com.br. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigada. Obrigado, Ana, nossa co-host aqui do Economia SC. Obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não se é inscrito no nosso canal, faça isso. Agradecer a Invisto, ao Economia SC novamente pela parceria, por estar aqui com a gente, permitindo e tornando isso aqui viável. Acho que provavelmente é o último episódio que a gente está fazendo aqui no Summit, vai né? aparecer mais alguém pra correria, pra gente matar. Exato, mas a priori seria o último. Mas de qualquer forma a gente fecha também com chave de ouro. Total. Pois é. E muito conectado com vida longa o podcast, hein? Sim. A gente tem uma trajetória legal e quer seguir nesse caminho, né? Acho que a gente teve oportunidades boas aqui, de bons encontros. Experiência doida essa no Summit, né? Muito doida. Quase 30 episódios aqui. Meu Deus! Atrás da outra. Até o final do ano agora. Exato, até o final do ano. A gente tem 350 já produzidos. Esses 30 vamos jogar quase nos 400, sabe? Então é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, convido você a se inscrever, acompanhar a gente nas redes sociais, e a gente se vê com certeza num próximo episódio aqui no Jogando para a Plateia. Obrigado. Tchau.